Olá pessoal, tudo bem? Então vamos agora para a nossa aula seguinte e nós vamos trabalhar com a lei de Coulomb. Bom, o que vem a ser a lei de Coulomb? Nada mais é do que uma equação matemática a qual Coulomb ele demonstra a questão da atração e da repulsão. Lembra do princípio que nós vimos? Então, o que Coulomb propõe? Primeira coisa, ele propõe que a distância entre as cargas vai influenciar na equação. E ela vai influenciar na força que essas cargas exercem uma sobre outra, né, significativamente, porque será essa distância ao quadrado. Isso foi observado. Bom, a gente pode usar o Dzinho, a gente pode usar o R. Observe que quando eu tenho cargas de mesmo sinal, eu tenho força de repulsão. Quando eu tenho cargas de sinais diferentes ou sinais opostos, eu tenho o quê? Eu tenho uma força de atração, ok? Outro detalhe, então eu tenho aqui uma carga 1 e uma carga 2. Então eu vou chamar de Q1 e Q2, ok? Bom, outra coisa, nós precisamos definir, criar um padrão. Então observe o seguinte, ó, tem padrões diferentes, depende da literatura. O que essa força aqui está me dizendo? Está dizendo o seguinte, que a carga 1, observe, ó, 1 de 2, que a carga 1 está o quê? Empurrando a carga 2 para a direita. Já essa força aqui significa o quê? Que a carga 2, ó, a carga 2 empurra a carga 1 para a esquerda. Observem que essas forças, elas têm mesma direção, elas têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma intensidade, porém elas têm sentidos opostos. Já essa nomenclatura aqui já é um pouco diferente. Ó. O que está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, olha só. Eu estou na carga 1. Quem está puxando a carga 1? A carga 2, que é a atração. Já essa força aqui, o que eu tenho? Olha, eu estou na carga 2. Quem está me puxando a carga 2? A carga 1. Observem que elas têm a mesma direção, elas têm o mesmo módulo, tá? E elas têm o quê? Sentidos opostos. Tudo bem? Bom, então como é que Coulomb vem e faz a sua expressão, né? Então ele fala o seguinte, que essa força que as cargas sentem, né, uma em relação à outra, pode ser de repulsão, se forem sinais iguais, ou de atração, se forem sinais opostos. Lembrando que essa distância é importante, porque olha se a distância aqui, ó, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Observe que a grandeza de força é uma grandeza vetorial, portanto tem que ter as três características, né? Tem que ter a intensidade. A intensidade quem vai dar vai ser essa equação matemática, ao qual me diz que eu tenho aqui uma constante, 1 sobre 4 πε0. Esse πε0 depende da permissividade do meio, tem esse valor para o vácuo, mas eu posso substituir tudo isso aqui, esse 1 sobre 4, 1 sobre 4 πε0, por um K, ok? K no vácuo, e esse K ele é proporcional, equivale a 8,98 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Muitos utilizam 9. A gente pode arredondar isso aqui para 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, voltando a lembrar que isso aqui é uma grandeza vetorial, então tem que ter módulo. Módulo, como é que a gente calcula módulo? Olha aqui, ó, as duas forças têm o mesmo módulo, tanto essa como essa tem o mesmo módulo, tem o mesmo número. Por quê? Porque essa carga está sendo puxada por essa e essa carga está sendo atraída por essa. Ou essa carga está sendo repelida por essa e essa carga está sendo repelida por aquela lá. Então, observem que as forças, ó, essas forças ela tem o mesmo módulo. Olha a função modular aqui, as barrinhas da função modular. Como é que eu calculo o módulo? Basta eu pegar o K, que é uma constante, fazer o produto entre o módulo da carga. Então, não importa se essa carga é positiva ou negativa, eu vou pegar só o número dela, vou multiplicar, fazer o produto entre as cargas e vou dividir pela distância ao quadrado. Observem que todas as unidades estão no Sistema Internacional de Medidas.
Então, se a minha força é dada em Newton, esse K deverá estar no SI, já está. A carga deverá estar em Coulomb e essa distância deverá estar em metro. Tudo bem? Bom, um outro detalhe aqui surge o nosso vetor unitário R. Por que R? Então, imagine vocês que aqui eu tenho uma reta, né? Entre dois pontos surge uma reta e eu posso representar, né, calcular, inclusive algebricamente, esse vetor unitário R. Para que serve esse vetor unitário R? Serve para dizer o quê? Serve para nos dizer que aqui tem a direção R. Qual vai ser o sentido? Vai ser positivo ou negativo, conforme for. Nesse caso seria negativo, esse caso seria positivo, porque apontar para a direita é positivo, apontar para a esquerda é negativo. Então aqui a questão é vetorial. Observe que aqui está completo. Aqui vai ter módulo, que é o número, direção, e o sentido é o sinalzinho que está aqui. Tá ok? Quando eu venho para cá, aqui eu estou trabalhando com módulo, olha só, função modular. Então não tem questão vetorial. Onde é que está a questão vetorial? A força, isso aqui é módulo. Tem que ter as três características. Então, vai estar representada graficamente. Olha só, aqui eu tenho o sentido e aqui eu tenho a direção. Tudo bem? Ah, Denis, e se eu tiver mais de uma carga, o que acontece? Nós vamos fazer as interações entre as cargas. Então, essa carga com essa carga é repulsão. Você teria uma força de repulsão aqui para baixo. Essa carga com essa carga também é repulsão. Você teria uma repulsão para baixo aqui, e você teria três forças atuando nessa carga. A gente vai fazer o cálculo fazendo a álgebra vetorial. Ok? A gente vai fazer exemplos disso, já fizemos em sala, e a gente pode repetir um vídeo fazendo mais exemplos para vocês. Um exemplo que a gente pode, nesse caso, citar aqui: calcule a intensidade da força eletrostática entre duas cargas elétricas pontiformes. O que vem a ser esse pontiforme? São pontos, tá? É um ponto uniforme. A lei de Coulomb, ela tem algumas restrições, então ela vale para cargas elétricas pontuais, ok? Ou para objetos muito pequenos. É isso que ele está dizendo para a gente. Sendo que as cargas dessas duas cargas, elas têm uma carga de 20 micro e outra de menos 30 microcoulomb, distante entre si de 20 centímetros uma da outra. Determine as características vetoriais. Olha só, muita atenção aqui, ó. Determine as características vetoriais. Então, o resultado tem que ter um módulo, que é um número, tem que ter uma direção e tem que ter um sentido. Como é que a gente resolve isso? Então, tá lá, olha só. Isso aqui é equação matemática. O que isso aqui me fornece? Isso aqui me fornece só módulo, número. Olha lá o resultado final, número. Então, é o módulo. Está faltando o quê? A direção e o sentido. Como é que a gente calcula módulo? Pela equação, pela lei de Coulomb. K, quanto é que vale esse K? Vale 9 vezes 10 a nona. Está aqui, ó. Quanto que vale o meu Qzão? Está aqui, ó, 20 micro. 20 micro é 20 vezes 10 é menos 6. Quanto que vale o meu Qzinho? Menos 30 micro. O menos, eu não vou usar o sinal, porque aqui é função modular. Então, eu coloco só 30. 30 vezes 10 é menos 6. E a distância? Distância dividido pela distância ao quadrado. 20 centímetros eu também posso escrever como 0,2 metros, só que é o quadrado. Ao resolver isso aqui matematicamente, chegamos ao valor de 135 newtons. O que é isso? Módulo. Onde que eu tenho? Aqui. Então, se uma carga é positiva, a outra é negativa, entre elas surge uma força de atração. Significa o quê? Que a carga azul está atraindo quem? A carga vermelha. E a carga vermelha está atraindo a carga azul. Então, é a atração. Então, observem que aqui está representado direção, sentido. Direção, sentido. Ok? Então, eu tenho a característica ou as características de direção e sentido representadas graficamente. Ok, pessoal? Então, lembrando que é só uma revisão. A gente vai fazer, se for necessário, como já disse, a gente vai ter um fórum, a gente disponibiliza mais exercícios para vocês. Vocês que vão dar a demanda para nós aí. Como é que agora fica uma curiosidade, né? Como é que uma carga ela sente a presença de outra? Como é que ela sabe que vai ser atração ou repulsão que ela vai sentir em relação a uma outra carga se ela não está enxergando aquela carga? Bom, então por isso nós observamos na natureza e verificamos que a carga ou as cargas elétricas elas têm ao seu redor um campo. Da mesma forma que a Terra tem um campo gravitacional, a Lua tem o seu campo
gravitacional também, as cargas elétricas, nas suas vizinhanças, também têm um campo esse chamado de campo elétrico. Então, observe o seguinte, uma carga, ela produz o campo elétrico, cada carga tem o seu campo elétrico, ok? O campo elétrico fica nas vizinhanças dessa carga. Só que esse campo elétrico, ele não exerce força sobre quem está sendo gerado. Então, essa carga elétrica, ela tem um campo ao redor dessa. Supondo que isso aqui é uma carga elétrica, aqui vai ter um campo. A interação entre dois campos é o que faz exercer ou surgir uma força elétrica. A carga, o campo elétrico dessa carga não tem como surgir uma força com a própria carga. É isso que está dizendo para a gente não pode ferir esse princípio, ok? Bom, então olha só, como é que a gente vai medir esse campo elétrico? Como é que a gente chega a uma equação? Da mesma forma, campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Então, o que foi feito? Né? O que a gente pode pensar para poder chegar numa equação? Então, eu tenho aqui uma carga Qzão. Eu vou pegar uma carga Qzinha muito pequena. Pega essa carga Qzinha também positiva. E veja o seguinte, quando essa carga aqui, que ela também tem um campo ao redor dela, quando começar a entrar no campo dessa carga aqui, vai surgir o que entre essas duas cargas? Sendo as duas positivas, vai surgir uma força elétrica entre elas. Não é isso? Bom, se eu pegar essa força elétrica que há entre essas duas cargas e se eu desprezar, tá? Ou dividir, ou subtrair, né? O efeito dessa carga de prova, eu vou conseguir medir meu campo elétrico. Então, estou dizendo o seguinte, ó, o que eu estou propondo? Eu estou propondo que o meu campo elétrico vai ser no limite dessa minha carga Q0, que a gente chama de carga de prova, quando ela tender a zero. E eu faço a razão entre a força elétrica pela essa carga de prova. Ao resolver isso aqui matematicamente, tá ok? Ao resolver isso aqui matematicamente, eu consigo chegar ao quê? Que o meu campo elétrico nada mais é do que 1K vezes a carga, ou módulo da carga, pela distância ao quadrado. Qual vai ser a unidade que eu vou ter? Olha lá, ó. Opa, vou voltar um aqui que eu passei rápido. Qual vai ser a unidade do campo elétrico? Newton por Coulomb. Ok? O que eu estou dizendo, fruto disso aqui, dessa equação, está aqui, ó. Então, meu campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, olha só, vai ser quem? A minha constante elétrica, a carga que está gerando esse campo, que nesse caso é essa carga aqui, dividido pela distância ao quadrado. Ou, se você preferir, que o campo elétrico é proporcional a uma constante elétrica, proporcional à carga e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Esse R é o nosso vetor unitário que serve para nos dar quem? A direção. O sentido é o sinal que está aqui. Bom, Denis, olha só. Lembrando que a carga elétrica e a força elétrica, elas vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Olha só. Então, ó, esse campo elétrico tem a mesma direção e o mesmo sentido da força elétrica. Então, okay? Lembrando que essa carga de prova, como ela tende a zero, então eu posso considerar aqui não existindo mais uma carga de prova. Agora eu posso considerar um ponto. Então, o que eu faço? Esse ponto, eu posso calcular esse ponto ao redor de qualquer carga. E aí vem um detalhe. Para eu não ficar utilizando essa carga de prova constantemente, o que eu faço? Eu posso representar esse campo elétrico agora por linhas de força. Então, o que foi feito? Imagine vocês o seguinte, que eu pegasse uma carga de prova e colocasse ela aqui. Então, ó, carga de prova positiva é a carga que está gerando esse campo negativa. Uma carga negativa com a carga positiva, surge uma força de atração. Então, teria uma força para cá e uma força para lá de atração. Não é isso? Beleza. Então, ó, nesse ponto aqui, para onde estaria a força de atração? Estaria para cá. Ó. Então, observem que eu digo o seguinte, que as linhas de força, ou seja, o campo gerado por uma carga negativa, eu posso representar esse campo sempre o quê? As linhas vão adentrar a carga. Agora, olha só, por outro lado, se eu tenho uma carga aqui de prova, ok? Lembrando que essa carga é tão pequena que ela tende a zero, mas não é zero. Então, o que eu tenho aqui? Então, olha só, entre essa carga positiva e outra carga positiva, vai haver uma força de repulsão. Então, nesse ponto aqui, para onde estaria a força? Estaria saindo, estaria para lá a força.
Então eu posso dizer que nesse ponto, porque não existe carga aqui de prova, ela é muito pequena, tende a zero. Então nesse ponto aqui, o que acontece? As linhas de força estão saindo. Então eu posso dizer assim, ó, que cargas positivas, elas geram campo saindo da carga, ou linhas de força saindo da carga. Então, se eu quero saber qual é o campo gerado por uma carga positiva nesse ponto aqui, basta eu representar aqui com direção e sentido saindo da carga positiva. Tudo bem? É muito mais fácil. Então, cargas negativas, sinais entram na carga, então você consegue representar, e cargas positivas saindo da carga. Isso explica a interação. Quando eu tenho duas cargas, sendo uma positiva, né, e outra então, sendo uma negativa e outra positiva, o que acontece? Entre elas há uma força de atração, porque as linhas de força que saem daqui, ó, entram lá naquela carga. Sai dessa aqui, entra na negativa. Ok? Observe. E observe que onde elas são com a maior concentração, porque ela é onde está atuando a força. Então a força está aqui, ó, entre essas duas cargas, aqui que está tendo a força de atração entre elas. Já quando eu tenho duas cargas de sinais opostos, eu tenho a explicação agora da repulsão. Porque, olha só, aqui nesse caso positivo e positivo, as linhas de força estão sempre saindo das cargas, elas não vão ter a interação entre elas, elas vão provocar o afastamento, ou seja, a repulsão. Então a gente pode falar algumas coisas, né, sobre as linhas de força. Então eu tenho lá que as linhas de força, elas mostram para a gente a direção do campo elétrico em qualquer ponto. Lembra lá? Então ela vai mostrar para a gente a direção em qualquer ponto. As linhas de forças, elas se originam em cargas positivas e terminam em cargas negativas. Saem das positivas, entram nas negativas. As linhas de força são desenhadas de modo que o número de linhas por unidade de área da seção reta seja proporcional à intensidade do campo elétrico. Então, voltando aqui rapidamente, olha só. Então, se nós pegarmos a área, aqui tem a maior concentração de linhas, significa que aqui o campo é mais intenso. Portanto, a força elétrica está ali. Isso explica por que a gente trabalha com isso. E duas linhas nunca têm um ponto de cruzamento. Aí você fala assim, Denis, tudo bem, mas como é que a gente considera quando eu for calcular mais de um campo atuando num ponto, eu tenho que considerar várias forças ali. Sim, para a gente poder achar a resultante. A gente vai trabalhar com álgebra, né? Álgebra vetorial. Mas na prática, na realidade, ali vai ter uma única linha, tá? Uma única linha naquele ponto lá. Tudo bem? Um exemplo clássico, né, que a gente pode falar, calcule a intensidade do campo elétrico criado por uma carga de 5 microcoulomb no vácuo em pontos a 1 centímetro e a 1 metro. Onde vocês acham que vai ser maior o campo elétrico? A 1 centímetro da carga ou a 1 metro da carga? Lembrando que a distância é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto mais distante, menor o efeito do campo. E nós formos observar, então, o nosso K 9 vezes 10 a nona, a nossa carga 5 vezes 10 a menos 6, lembrando que 1 centímetro é a mesma coisa que 0,01 ao quadrado, eu vou ter um campo elétrico da ordem de 4,5 vezes 10 a oitava Newton por Coulomb. Isso a 1 centímetro. A 1 metro, eu vou substituir os valores e eu encontro 4,5 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Nota que esse campo é 10 mil vezes maior que este campo aqui. Ok? Lembrando, Denis, aqui está faltando a direção e o sentido. Não, não tá, porque aqui, ó, ele pede só a intensidade. Intensidade é a mesma coisa que módulo, ok? Ainda é o seguinte, a gente está trabalhando com cargas pontuais. Mas e quando eu tiver um objeto carregado? Esse objeto carregado, um corpo qualquer carregado, ele não vai ter um campo gerado em pontos ou em um ponto qualquer? Com certeza. Então, como é que eu faço para poder obter o resultado desse campo elétrico? Então é o seguinte, nós vamos pegar uma parte, né? Se esse corpo todo está carregado, com uma carga, nesse caso, observando aqui como o campo elétrico, a figura está nos mostrando que está saindo, então eu posso afirmar que esse corpo está carregado positivamente. Portanto, eu pego um pedaço desse corpo, esse pedaço, uma parte que a gente pode dizer uma parte infinitesimal ou uma variação, um delta, esse pedaço é muito pequeno
Dentro desse pedaço, desse corpo, desse objeto, vai ter um pedaço de carga, ou um delta Q. Para vários pedaços que eu pegar de mesmo tamanho, eu vou gerar campos diferentes. Futuramente eu tenho que somar todos esses campos e eu vou ter o campo gerado por todo esse objeto. Porém, antes é interessante nós trabalharmos o seguinte: nós podemos trabalhar, né, verificar as distribuições contínuas de carga. Então, eu posso trabalhar com um corpo que é linear, então ele vai ter uma densidade linear. O que significa essa densidade linear? Que se eu pegar em qualquer parte desse objeto, né, se ele obedecer essa densidade linear, ele vai ter a mesma densidade. É uma constante essa densidade linear. Como é que eu calculo essa densidade linear? Basta eu pegar uma variação do meu Q pelo comprimento. É linear, é uma dimensão, então eu tenho pelo comprimento. Já a minha densidade superficial, por se referir à área, então eu pego o quanto de carga tem numa determinada área. E eu tenho a minha densidade volumétrica, que eu vou pegar a variação daquela carga em razão daquele volume. Essas constantes, tanto a densidade linear, quanto a densidade superficial, como a densidade volumétrica, ela vai obedecer, vai ser uma constante, então qualquer parte que eu pegar do objeto, ela vai ter a mesma densidade. Se eu fizer isso para uma parte infinitesimal, olha lá, agora sim, eu tenho dq sobre dl para linear, eu tenho dq sobre dA para superficial e eu tenho dq sobre dv para volumétrica. E agora sim, eu posso voltar e eu posso somar, porque agora é constante, posso somar todos essas contribuições dos campos e eu tenho um campo total, ok? Bom, aqui tem um exemplo clássico que é de um fio carregado finito. Nós queremos calcular o campo elétrico gerado por esse fio no eixo de segmento do próprio fio finito, ok? A uma distância qualquer lá que nós chamamos de x0. Esse exemplo eu vou gravar um novo vídeo e vou disponibilizar para vocês, mas eu quero que vocês tentem fazê-lo, tá? Enquanto isso. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui foi, utilizamos para fazer uma revisão do que a gente já viu e de agora em diante, agora sim eu vou gravar conteúdos novos e a gente vai procurar destrinchar mais, vamos trabalhar em conjunto esses tópicos. Tudo bem? Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima.